fazer mais zuminho ali e fazer um comentáriozinho para ajudar de repente quem tiver alguma dificuldade na 5. Questão 3. Essa questão é bonita, cara. Em agosto de 1999, ocorreu o último eclipse solar total do século. Um estudante imaginou então uma forma de simular eclipses. Pensou em usar um balão esférico e opaco de 40 metros de diâmetro, que ocultaria o Sol quando seguro por uma corda a uma altura de 200 metros. Faria as observações protegendo devidamente sua vista, quando o centro do Sol e o centro do balão estivessem verticalmente sobrepostos e alinhados, como o estudante num dia de céu claro. Então tu vê Sol, balão e estudante alinhados. Aí ele vai lá e faz as observações dele. Considere as afirmações abaixo em relação aos possíveis resultados dessa proposta, caso as observações fossem realmente feitas. Sabemos que a distância Terra-Sol é de 150 vezes 10 na 6 km, 150 milhões de quilômetros, que eu tinha citado agora há pouco. E que o diâmetro do Sol tem 0,75 vezes 10 na 6. O diâmetro do Sol é a metade da distância do Sol à Terra. Um pouco assustador. Aproximadamente. 1. O balão ocultaria todo o Sol e o estudante não veria diretamente nenhuma parte do Sol. 2. O balão é pequeno demais. O estudante continuaria a ver diretamente partes do Sol. 3. O céu ficaria escuro para o estudante como se fosse noite. E aí? Terra. Sol. Se o balão tivesse aqui, ó, essa situação indica o quê? Que ainda tem luz tanto vindo de um lado quanto vindo do outro que está batendo no chão, né? Concorda comigo? Que seria o olho do estudante ali, né? Beleza? Então essa situação seria o caso limite para ele ainda ver o Sol. Não totalmente, né? Mas ele veria uma partezinha do Sol. É o caso limite ali para um pouquinho mais de balão, eclipse total. Certo? Um pouquinho menos de balão, eclipse parcial. Tudo bem para vocês? E ali naquela situação ainda está quase daria para ter o eclipse ali. Um pouquinho mais de balão, eclipse total. Ele me deu o diâmetro do Sol, não me deu? E me deu a distância do Sol à Terra, certo? Me deu que altura o balão vai ficar pendurado, não é? Dá ou não dá para calcular o diâmetro do balão nesse caso? A gente pode calcular o diâmetro do balão nesse caso. Ele deu, mas eu digo, se ele deu tudo, o aluno pode ficar perdido. Isso é uma coisa que me confundia muito. Quando o cara fornecia tudo, meu Deus, como é que eu vou fazer a conta? Ele deu tudo. Eu não sabia que eu podia colocar tudo na equação e ver se a equação vai se igualar de um lado e do outro. Outra, mesmo que eu faça isso, se der diferente, deu diferente para mais ou para menos. Tá? Então por isso que eu vou calcular o x, que seria o diâmetro do balão, e depois vou comparar com o balão verdadeiro que ele usou. E aí com isso talvez fique mais fácil para eu tirar conclusões. Talvez o difícil fosse o cara conseguir enxergar os dois triângulos que vão se formar. Triângulos semelhantes. Isso aqui é o diâmetro do Sol, 150 vezes 10 na 6 km. Esse é o diâmetro x do balão que eu quero descobrir. Essa altura do triângulo é a distância, que é 0,75, desculpa. Essa altura é a distância da Terra até o Sol, que é 150, agora sim, milhões de quilômetros. E a altura do triângulo menor é 200, obrigado. É a altura em que o balão foi pendurado. Por semelhança de triângulos, a base do triângulo menor dividido pela sua altura é igual à base do triângulo maior dividido pela sua altura. Eu falei errado ali, eu falei que o diâmetro do Sol era a
metade da distância. Não era só se fosse 75 vezes 10 na 6. Então é 100 vezes menor que a metade. 10 na 6 dividido por 10 na 6 dá 1. O 0,2 que está dividido passa multiplicando 0,75 vezes 0,2 dividido por 150. X é igual a 0,150. 2 vezes 75 é 150, com 3 casas após a vírgula, dividido por 150. Quanto é que dá isso? Concordas que o número de baixo é 1000 vezes maior do de cima? Tem 3 casas após a vírgula? Então dá 10 na menos 3. Concordam? Deu 10 na menos 3 o quê? Quilômetros. Nós usamos tudo em quilômetro, né? 0,001 quilômetro. X igual 1 metro. Com um balão de 1 metro, ele conseguiria ficaria no limite de ter um eclipse parcial. Concorda comigo? Um eclipse parcial. Qual foi o balão que ele usou? 40 metros. Só que aí, cara, eu estou preocupado ainda com a hipótese de eclipse, porque eu já sei que não vai, que vai ter uma eclipse parcial, pelo menos. Concorda comigo? Se eu aumentar um pouquinho isso aqui, eu já consigo ali embaixo uma sombra, né? Concorda comigo? E se tiver uma sombrinha ali, por menor que seja, já é eclipse total, né? Naquele ponto, ele já não vai enxergar nada do Sol. Beleza? Então já dá para tirar conclusões sim. Então vamos lá. O balão ocultaria todo o Sol. O estudante não veria diretamente nenhuma parte do Sol. Faz sentido? Depois do nosso cálculo, o balão tem 40 metros. 2. O balão é pequeno demais. O estudante continuaria a ver diretamente partes do Sol. 1 metro já começaria a funcionar um pouquinho a brincadeira. 3. O céu ficaria escuro para o estudante como se fosse noite. Tá? Causa graça, né? Certo? Então bota aqui, oh meu Deus, noite. Né? Nada a ver, né? Muito bem. Somente a 1, letra A. Quem é que conseguiu arriscar a questão 4? Só para eu ver se vale a pena corrigir. Vou dar alguns minutinhos então para quem não conseguiu ainda. É semelhança de triângulo, galera. Semelhança de triângulo. Tenta enxergar os triângulos que se formaram ali.